Bom dia, a paz do Senhor Jesus, a paz de Cristo sobre a minha vida e sobre a vida de cada irmão. Capítulo 22, né? A gente vê aqui grandes coisas que o Senhor faz e fez pelo seu povo e continua fazendo. Aqui a gente vê Balaão, né? Um homem que aparentemente ele conhecia, né? O poder do Deus de Israel. E mesmo ele estando com a vida, levando ela para um lado ruim, para um lado mal, né, usando de feitiçarias e outras coisas, ele reconhecia a soberania de Deus, né? E ele sabia no fundo que diante de um Deus tão grande, ele não tinha chance nenhuma. E é assim que nós devemos, né, agir no nosso dia, mostrando aos nossos inimigos que o nosso Deus é maior. Tem uma passagem que eu sempre uso na minha vida, que é maior é o que está em mim do que os que estão neles. Está na Bíblia. E a gente deve confessar essa passagem todos os dias. Porque tem pessoas que nos aparecem como inimigos decretados, né? Tem outros que não. Tem outros que são silenciosos, mas estão trabalhando contra o nosso favor. Não que o ser humano é o seu inimigo, mas o ser humano sem Deus, ele é usado, né, pelo inimigo das nossas vidas e eles nos atacam também. Ah, mas então eu tenho que cair de igual para igual com eles? Não. Hoje em dia a nossa peleja, né? A nossa luta não é mais contra a carne, mas ela é espiritual. E com o nome de Jesus nós vencemos todas as coisas, né? Há um tempo atrás, teve uma pessoa, eu tenho uma casa que eu alugo. Eu tenho uma que eu moro e a outra que eu alugo. E isso começou desde lá atrás, quando eu comecei a trabalhar. Essa pessoa, ela vivia vindo aqui em casa querendo alugar. Mas infelizmente, as pessoas que têm aluguel sabem como é difícil, a gente precisa de referência, né? Porque a gente não pode alugar para qualquer pessoa. Aqui em casa eu peço muita direção de Deus para colocar alguém dentro da minha casa. Então, algumas pessoas chegaram para mim e falaram, ó, não aluga para essa pessoa porque ela tem uma fama assim, assado e tal. Então, eu já fui meio que alertada por outros que têm casas de aluguel, resolvi não alugar para ela. E aí eu sempre dava uma desculpa, ó, não tá alugado. Pra gente, né, eu acho que a gente não deve também tratar a pessoa mal, mas eu dava uma desculpa para não ter que ter problema com essa pessoa. E um dia, essa pessoa veio aqui na minha casa e falou assim: eu fiquei sabendo que você tá com a casa colocada para alugar. E na época eu estava realmente alugando, mas eu já tinha fechado por fora com uma pessoa que ia mudar um mês depois. Então a casa ela estava fechada, mas ela já estava alugada. E aí eu peguei e falei, não, a casa tá já alugada sim. Aí dessa vez ela estava alugada mesmo. Mas ela não viu a pessoa dentro da casa, né? Porque a pessoa ia mudar um mês depois, no combinado. E aí ela virou para mim e falou assim, na porta aqui da minha casa: você não quer alugar para mim? Eu falei assim, não, não é isso. Eu aluguei, mas a pessoa vai mudar mês que vem. Aí ela virou para mim e falou assim, eu tô sabendo que você estava com a casa fechada e que você não queria alugar para mim. Você quer saber de uma coisa? Você há de ficar em cima de uma cama, dependendo das pessoas, e você há de se arruinar. Falou assim, irmãos, na minha cara.
Na hora, nós que temos o Senhor, nós não podemos temer. Você leu ali no capítulo que os inimigos, eles estavam temendo o povo de Deus, porque eles eram numerosos, estavam sabendo dos feitos, né, do grande Deus que estavam com eles. Então, na hora, sim, eu pensei, se eu temer, Satanás vai aproveitar dessa brecha e entrar na minha vida. Mas como eu fui ensinada a não temer, eu lembro que eu virei para a pessoa, calmamente, falei assim, em nome de Jesus, o que você falou já caiu por terra, porque maior e bem maior é o que está dentro de mim do que os que estão com você. Eu falei assim, irmãos, na cara. Sabe quando vem aquela inspiração do Espírito Santo? Sim, de Deus, aquela força. E eu lembro que ela deu um passo para trás assim, ela assustou, sabe? Porque eu acho que ninguém nunca tinha desafiado ela, pelo que eu fiquei sabendo depois, que muita gente que ela fez isso, não foi só comigo. Teve pessoas que tiveram acidentes, ficaram na cadeira de roda. Teve pessoas que perderam até a vida, perderam emprego. Então, ela assustou quando eu desafiei. E aí ela arredou assim para trás e não falou nada, foi embora. E eu lembro que passou um tempo, eu tive um problema na minha saúde. E aí eu estava numa situação difícil, 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 eu achei que eu ia morrer. E aí veio na minha cabeça o que ela falou. E eu falei, Satanás, não adianta. Você pode ter usado aquela pessoa, mas você não vai entrar na minha vida. E eu comecei a repreender, repreender, e de repente veio em mim, dentro de mim, falou assim, clama o meu nome. Você esqueceu do poder que tem o meu nome? E aí eu comecei, o nome de Jesus. Eu lembro que eu falava tanto o nome de Jesus, eu não fazia oração nenhuma, eu só clamava o nome dele. E eu colocava a mão no local da dor e eu ficava, o nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. Isso era o tempo todo, irmãos, o dia inteiro. Quando foi à noite, eu já não estava sentindo mais nada. Então, é o que eu quero passar para os irmãos, que está no capítulo. Os nossos inimigos têm que temer o nome de Jesus que está dentro de nós. Nós não podemos abaixar a cabeça, irmãos, porque o inimigo, ele vem com uma violência que se a gente falar, ai meu Deus, já pensou se eu tivesse falado, nossa, agora acabou. Agora eu vou morrer mesmo, porque ela jogou a praga em mim, ela jogou um negócio ruim em mim. Não. Na hora eu repreendi. Eu falei com ele. Ali não era nem com ela, porque ela estava sendo usada por ele. Eu falei diretamente com ele. E falei, já caiu por terra. O que está em mim é muito maior que está em você. E ali ele viu, é tanto que ela arredou para trás do susto que ela levou, que ela pensou, nossa, ninguém nunca me desafiou. Então, e passou um tempo, ela ainda ficou ainda insistindo. Ela ficava mandando mensagem, como se nada estivesse acontecendo, perguntando se eu tinha alugado a casa, e ela ainda fica. Mas o sangue do Senhor Jesus que foi derramado naquela cruz está cobrindo a minha vida e cobrindo essa casa. Então, eu peço para que os irmãos, quando vir afronta, quando vir algo que você vê que é satânico, que não é de Deus, repreenda e faça a autoridade que o Senhor te deu. Ele te deu autoridade para expulsar os demônios e andar na vida, né, de cabeça erguida, porque você serve um Deus grande. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração e eu queria passar para os irmãos essa manhã. Ah, Deus é maravilhoso, né? Ele usa, viu? Ele usa quem ele quer, ele usa da forma que ele quer, mas o bom é que ele continua usando, né? E a gente precisa entender isso. Hoje mesmo eu coloquei algumas coisas no meu status falando de Deus. Aí uma prima minha falou assim comigo: O que houve? Eu falei assim: Eu vi o seu recado. E eu falei, que recado? Eu não mandei nada para ela. Ela falou assim, no seu status, você evangelizando. Aí eu falei assim, ué, estou falando de Deus. Aí ela pegou e falou assim, eu não tenho essa capacidade não. Eu falei, tem,
Todo mundo tem a capacidade. Basta você querer ser usado. Aí ela falou: "Ah, eu tenho vergonha". Não, pede Deus, ele também tira a vergonha. Deus usa a gente, usa um animal, usa uma natureza. Deus fala com a gente o tempo todo, o tempo todo. Basta a gente querer, né? E eu estava falando com ela isso. Tem muita gente aí fora que precisa entender que o tempo aqui na Terra está acabando. E nós precisamos cada dia mais de falar do amor de Cristo, que Ele salva, que Ele continua salvando. Ele é muito bom, Ele continua operando, Ele nos dá bênçãos, mas Ele também nos dá salvação. E as pessoas precisam entender isso, né? Então, deixa Deus te usar como usou a mula, como usou a jumenta, né? De Balaal. Você pode ser, não estou dizendo, tá, irmãos, que a gente é um jumento, é um bicho, não. Mas estou dizendo que nós também podemos ser usados, como essa jumentinha foi usada, para ser bênção na vida do outro, para alertar, né? A jumenta, ela deu um alerta a Balaal. Ali não foi nem uma evangelização, foi, ó, você abre o olho, porque o Deus que você está mexendo é forte. E assim somos nós. Nós podemos ser